E aí, gente, vamos falar de um jogador que fez um mundial impecável pelo Tigres. Estamos falando, é claro, dele, Rafael Carioca. O Grêmio estaria de olho em Rafael Carioca? Vamos entender esse assunto. É sobre isso que a gente vai falar agora aqui na sua Hora de Grêmio. Falando de Grêmio no YouTube, solta a intro! E aí, gente, o assunto do momento agora é ele, Rafael Carioca, jogador do Tigres, que fez um grandíssimo mundial pelo time mexicano e ele voltou a ser pauta no Grêmio, pelo menos por parte da torcida do Imortal, que se pergunta por que o Grêmio não tenta Rafael Carioca. Vamos falar de duas tentativas que o Grêmio fez pelo jogador e o porquê que ele não chegou na arena. Gente, o Grêmio tentou o Rafael Carioca lá em 2018. Lembrando que o Rafael Carioca tem 31 anos e chegou no Tigres em 2017. Gente, o Grêmio tentou o jogador pelas notícias que a gente tem, pelas conversas que a gente tem lá em 2018. Mas por que o jogador não veio para a arena? Porque o jogador teria pedido luvas de 2 milhões de reais e 600 mil reais de salário. Sim, foi essa a pedida de Rafael Carioca até então. Mas isso não foi bem o que aconteceu, porque em 2018 o Grêmio nem chegou a conversar sobre salários com o jogador, porque o Grêmio recebeu uma contra-oferta do Tigres de 5 milhões de dólares ou 5 milhões de euros, e daí foi aonde o Grêmio recuou, porque o Grêmio recebeu isso do Tigres, dizendo que o Tigres aceitava vender o jogador, mas por uma proposta na casa de 5 milhões de euros, e o Grêmio ali recuou. O Grêmio naquele momento não tinha nenhuma chance de pagar esse valor, e daí as conversas foram encerradas, porque o Grêmio não tinha como bancar esse valor. Essa foi a primeira tentativa do Grêmio por Rafael Carioca lá em 2018. Lembrando que o jogador chegou ao Tigres em 2017. Depois disso, agora em 2020, o Grêmio teria tentado o jogador novamente. Só que o contrato do Rafael Carioca terminava com o Tigres no meio de 2020. E daí sim, de fato, o Grêmio tentou o jogador. Mas daí novamente esbarrou na pedida do jogador. O jogador voltou a pedir 600 mil reais de salário e 2 milhões de luvas para fechar com o Grêmio. Só que daí o Grêmio teria que pagar só esse valor e não precisaria pagar nada ao Tigres, porque o Rafael Carioca ia assinar um pré-contrato com o Grêmio e chegaria de graça no final de 2020. Só que daí o Tigres, sabendo dessa possível investida do Grêmio, chegou no jogador, dobrou o salário do jogador lá, que ficou na casa de 1 milhão de reais daí, depois dessa investida do Tigres, e renovou com o jogador até o final de 2023, o qual o torna a chegada do jogador agora no Grêmio praticamente impossível, porque o Tigres só aceita vender o jogador, e agora com esse Mundial de Clubes que ele fez pelo Tigres, provavelmente o Tigres não vende ele pelo mesmo valor que tinha oferecido ao Grêmio lá em 2018, pelos 5 milhões. Provavelmente o Tigres irá pedir mais pelo jogador, que é o cérebro do time no meio-campo. Quem viu os jogos do Tigres no Mundial viu que o Rafael Carioca gastou a bola. Jogador de 31 anos que joga de terno, joga muita bola realmente. Mas daí a torcida do Grêmio ficou se perguntando por que o Grêmio não tentava o Rafael Carioca. E daí a gente decidiu fazer esse vídeo para vocês entenderem. O Grêmio fez duas tentativas pelo jogador.
uma em 2018, mas que não foi nenhuma tentativa concreta, foi apenas uma sondagem que esbarrou no valor do Tigres. O Tigres naquele momento aceitava negociar o jogador, mas pediria na casa dos 5 milhões de euros e o Grêmio naquela época não tinha nenhuma chance de comprar o jogador por esse valor e as conversas encerraram naquele momento. Em 2020, sim. Em 2020, o Grêmio, sabendo que o contrato do jogador acabaria no meio da temporada, no meio de 2020, e que o jogador poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube, o Grêmio aí sim, o Grêmio entrou em contato com o jogador e o jogador novamente daí pediu os 2 milhões de reais de luvas e mais 600 mil reais mensais por mês de salário. O Grêmio conversou com o jogador e estava em conversa avançada com o jogador, mas daí foi aonde o Tigres descobriu a conversa, chamou o jogador para conversar, ofereceu um novo contrato de renovação e dobrou o salário do jogador, que naquela época ganhava 500 mil reais em reais lá no Tigres. O Tigres dobra o salário do jogador, que chega na casa de 1 milhão de reais, e renova com o jogador até 2023. E agora fica impossível do Grêmio trazer o jogador. Para o Grêmio trazer o jogador, o Grêmio teria que pagar, teria que contratar o jogador do Tigres, e o jogador não sairia por menos de 5 milhões de euros, e o Grêmio com certeza não vai pagar isso pelo jogador de 31 anos. Então descartem, chances zero eu daria do Rafael Carioca pintar no Grêmio, apesar de eu achar ele um bom jogador, um belíssimo jogador. Ele fez um grande mundial de clubes pelo Tigres, mas os valores assustam, como o Romildo Bolzan gosta de falar. Os valores do jogador são muito caros, o jogador não aceitaria vir por um salário abaixo de 600 mil reais, luvas de 2 milhões, e o Grêmio ainda teria que pagar um valor de compra acima de 5 milhões de euros ao Tigres. Isso se torna inviável, então é chance zero do Rafael Carioca chegar na Arena. A gente só traz a notícia para vocês aqui, então descartem. Parem de pensar em Rafael Carioca, porque ele não virá para o Grêmio, porque é uma proposta muito inviável. Ele é um belo jogador, mas pela idade de 31 anos, o Grêmio não vai pagar esse valor de transferências ao Tigres. Lembrando que agora ele renovou e o contrato dele vai até o final de 2023. Gente, essas foram as notícias de Rafael Carioca no Grêmio. Já que todo mundo estava falando no jogador, a gente decidiu falar um pouquinho do jogador, trazer os valores e trazer as únicas 2 vezes que o Grêmio tentou o jogador. Agora a chance é zero. O jogador não vai vir ao Grêmio porque os valores são muito altos e o Grêmio não costuma gastar essa bagatela toda por um jogador, principalmente que ele seja Rafael Carioca, um belíssimo jogador. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, compartilhe o vídeo com os amigos. Essa foi essa hora de Grêmio, falando de Grêmio aqui no YouTube e falando do Grêmio e Rafael Carioca. Será que Rafael Carioca viria para o Grêmio? As chances são zero. Nenhuma chance dele vir ao Grêmio agora. Valeu, fui!